Quando começamos a julgar o bem e o mal, imagine um tempo em que o ser humano ainda não sabia o que era certo ou errado. De comer, dormir, fugir do perigo, menos nada mais importava. Mas então, algo mudou. Convivência pede regras, o que era perigoso precisava ser evitado. Assim, nasceu o primeiro embrião do que chamamos de bem e mal. Mas não era ainda uma moral universal. Se alguém ajudava a proteger a caverna, era visto como valoroso. O julgamento nascia da utilidade coletiva. Mas e quando essa utilidade entrava em conflito com os desejos individuais? É aí que a história fica mais interessante. Histórias com heróis e vilões. Essas histórias moldaram nosso senso de certo e errado. Mas quem define essa regra? Os que têm a palavra mais persuasiva. A partir daí, o julgamento começou a ser usado não só para proteger, mas também para controlar. Em muitas culturas antigas, quem desafiava o líder era rotulado como mau, mesmo que estivesse certo. Com o tempo, vieram as civilizações. O Código de Hammurabi. Agora, o julgamento era oficial, mas essas leis eram realmente justas? Quem roubava um pão podia ser morto. E não necessariamente o que era ético, o que nos leva a uma pergunta essencial. O que hoje consideramos bárbaro, amanhã poderá ser julgado como errado, mas por milênios foi considerado um ato sagrado. O julgamento, nesse caso, não cabe apenas a nós, e talvez a não repetir os mesmos erros. Nos tempos modernos, o julgamento ganhou novas formas, redes sociais, com base em fragmentos. Mas será que entendemos de fato, antes de julgar? Uma resposta rápida, muitas vezes inconsciente, baseada em crenças, medos, experiências passadas. Isso nos ajuda a sobreviver, mas pode nos fazer errar feio, porque o julgamento verdadeiro exige pausa, escuta, contexto, empatia. Julgar não é apenas apontar o dedo, é compreender a história que levou alguém até ali. É perguntar: o que fez essa pessoa agir assim? O julgamento sem empatia é condenação, mas o julgamento com empatia pode ser cura. E aqui entra outro ponto importante. Todos nós já fomos julgados. Todos nós já julgamos. E em ambos os lados, sentimos o peso. O julgamento pode isolar, mas também pode ensinar, pode punir ou transformar. Tudo depende de como ele é feito. Será que usamos o julgamento como ponte ou como muro? Na filosofia, o julgamento moral é visto como uma construção contínua. Não nascemos sabendo o que é certo. Aprendemos com nossos pais, com a cultura, com os erros. E esse aprendizado nunca termina. O que nos parecia certo na juventude pode parecer ingênuo depois. O que condenamos no outro talvez seja algo que ainda não compreendemos em nós mesmos. Por isso, julgar é também olhar para dentro, rever nossas crenças, nossos limites, nossas sombras. O filósofo Kant dizia que o julgamento moral deve ser baseado em princípios universais. Mas quem define o que é universal? Será que existe uma moral acima de todas as culturas? Ou será que essa busca por uma moral comum é uma ilusão? Talvez o mais próximo disso seja o que chamamos de compaixão. A capacidade de reconhecer a dor do outro, de entender que ninguém é só o que aparenta, e que, por trás de cada atitude, existe uma história. Se formos capazes de julgar com compaixão, nos aproximamos do que talvez seja o verdadeiro bem. Não aquele ditado por regras frias, mas o bem vivido, sentido, escolhido, e o mal. Talvez o mal não seja uma essência, mas a ausência de consciência, de sensibilidade, de conexão. Quando deixamos de ver o outro como humano, abrimos espaço para a crueldade. Por isso, o julgamento mais perigoso é o que desumaniza, aquele que transforma o outro em inimigo, em monstro, em coisa. É assim que nascem os genocídios, em vez de unir. A resposta talvez não esteja em um ponto da história, em cada palavra que liberta, mas a forma como julgamos define o que nos tornamos, e cada passo que damos nos aproxima de uma. Com consciência, se esse vídeo trouxe uma nova perspectiva para você, curta e compartilhe. Deixe nos comentários qual foi o julgamento mais transformador que você já viveu. Inscreva-se no canal Além da Fogueira Menos Humanidade
e continue com a gente nessa jornada de autoconhecimento e reflexão.